Sabe por que tá dando tudo errado na sua vida e nada melhora? Você não percebeu algo ainda. E por isso as coisas continuam dando tão errado. Você não percebeu um sinal claro, que são essas coisas dando errado. Mas como assim, Alisson? Calma que eu vou te explicar até o final desse vídeo. Fique até o final desse vídeo e eu vou te explicar. Muitas das vezes começa tudo a dar errado na nossa vida, a gente luta, não sai do lugar, a gente vence uma batalha, aparece outra, a gente vence algo, começa a aparecer outro, parece que tudo começa até a piorar, e tudo de uma vez, tudo acontecendo de uma vez, as coisas estragam dentro de casa, vira aquela loucura, e você não sabe nem o que fazer, nem por onde começar, você cedo nem quer acordar, nem quer sair da cama, você sai empurrado, vai trabalhar empurrado, volta empurrado, você só quer dormir. E às vezes você nem consegue dormir por insônia, pensando em como resolver mais um problema. Os problemas não param. Você fica cheio de problemas, você fica cansado, exausto, estressado. Eu vou te dizer o porquê. Isso é um sinal claro que você está fora do seu propósito ou parcialmente fora do seu propósito e você precisa mudar algo. E por isso essas coisas começam a acontecer. É para chamar a sua atenção, é para que você pare e pegue o caminho correto. Pense comigo. Vou te fazer uma ilustração. Imagine comigo essa ilustração para que você possa ter clareza e entender o que eu estou falando. Um exemplo, você precisa de água e você começa a cavar no concreto, onde era uma fundação de uma casa, de um prédio, que seja. Você começa a cavar ali para baixo e você quer achar água. Só que é um lugar alto da cidade. Você sabe que você vai achar água fácil ali? Você vai cavar concreto, até chegar na terra, vai cavar terra, até que você consiga achar água. Vai ser difícil, não vai? Agora imagina você indo numa terra mais baixa, não sei se vocês conhecem, mas um brejo, uma vargem, umas baixadas ali da roça. Já tem até água por cima. Já tem até água por cima, você vai cavar, você nem precisa cavar, já tem água ali. Qual será que é mais fácil? O que eu quero dizer para você é, talvez você esteja num caminho errado. Mas como assim num caminho errado? Não cumprindo com o seu propósito. Talvez o caminho seja um caminho bom, mas não seja para você aquele caminho. Ou talvez você não está fazendo algo que precisa ser feito. Mas como assim? Vou te dar um exemplo, está até na Bíblia. Se você ler, você pode até pegar depois desse vídeo e ler esse livro. Está lá em Jonas. Está lá no livro de Jonas. Deus dá uma instrução clara para Jonas. Levaram uma mensagem, levaram uma palavra para Nínive. Mas ele foge, ele não quer fazer isso. Ele foge desse propósito e ele pega um navio que está indo para Tarsis e ele tenta fugir daquele propósito. E no meio do caminho, esse barco começa a enfrentar grandes ondas, grandes tempestades, até que ele revela à tripulação o porquê disso, que é porque ele está fugindo do propósito. E aí eles jogam ele no mar. No que eles jogam ele no mar, a tempestade cessa. Imagina, a tempestade cessando. O navio continua navegando tranquilamente. O problema era Jonas. O problema era ele estar fugindo da sua responsabilidade, do seu propósito, daquilo que ele nasceu para fazer. E aí ele cai na água, um peixe vem e engole ele. Mas aí ele clama a Deus. Ele busca ao Senhor, ele pede perdão ao Senhor e ele fica ali por 3 dias dentro da barriga de um peixe. E esse peixe, Deus escuta a oração dele, esse peixe gospe ele numa praia. E aí sim ele vai lá cumprir com o seu propósito. O que eu quero dizer com isso? Que essa palavra quer nos dizer, muitas das vezes enfrentamos tempestades que não precisa. Enfrentamos coisas que não precisa, que é porque não estamos cumprindo com o nosso propósito ou fazendo aquilo que precisamos fazer. E por isso enfrentamos tempestades, obstáculos, dificuldades, problemas. Mas por quê? Não estamos fazendo aquilo que precisa ser feito. Não estamos cumprindo com aquele propósito. Não estou falando que a nossa vida não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Você cumprindo o seu propósito, você cumprindo aquilo que você precisa fazer, você vai enfrentar dificuldade. Está até na palavra também escrito. O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, está escrito também. Então a gente vai ter dificuldade, vai ter lutas, mas tem lutas que não precisamos passar.
Ainda mais quando tá tudo dando errado. Igual nesse caso que eu acabei de relatar aos irmãos de que está lá em Jonas. O barco balançando, chuva, tempestade, ondas, tudo dando errado. Mas por quê? Ele estava fugindo da sua responsabilidade, fugindo daquilo que ele tinha que fazer. Eu demorei muito para entender isso, enfrentando luta após luta, dificuldade após dificuldade, trabalhando feito louco, trabalhando ali 14, 18 horas por dia e nada indo para frente. E eu falando, às vezes questionando Deus, o porquê disso, o porquê que isso está acontecendo, por que as coisas não melhoram para mim, por que as coisas não vão para frente. Até que eu entendi o porquê. Eu entendi o que Deus estava querendo dizer através das situações. Deus fala através de cenários, Deus fala através de situações, de acontecimentos. E temos que estar atentos e prestar atenção nos sinais. E muitas das vezes as coisas estragavam, eu tinha que ficar parado, não conseguia trabalhar, e eu ficava questionando o porquê. Eu acabei de gastar dinheiro arrumando isso, estragou de novo, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer? Até que eu entendi o porquê que eu estava ficando parado, o porquê que as coisas estavam acontecendo dessa forma. Para que eu ficasse parado, para que eu pudesse perceber o meu propósito, para que eu pudesse perceber aquilo que eu tinha que fazer, para que eu buscasse a resposta. Porque se ficarmos no conforto, um exemplo, se você trabalha no serviço, você não enfrenta luta nenhuma ali, dá para pagar suas contas tranquilo. Você vai ficar parado ali, você vai só fazer aquilo, você não vai querer mudança, você não vai buscar mudança. Mas começa a se enfrentar lutas e lutas naquele serviço. Nada dá certo naquele serviço. Começa a ficar aquele clima pesado, aquela luta. Você não vai querer sair dali? Você não vai querer buscar uma mudança? E é isso que acontece na nossa vida. Muitas coisas começam a acontecer para a gente não ficar acomodado e buscar um novo caminho, buscar uma mudança, buscar entender o que está acontecendo. Faz sentido isso para você que eu estou dizendo? Faz sentido? Ah, Alisson, mas o que eu devo fazer? O primeiro passo é você respirar fundo e buscar entender o porquê que isso está acontecendo. Será que eu devo mudar de direção? Será que eu devo mudar o caminho? Será que eu estou deixando de fazer algo? O que eu devo fazer de diferente? Buscar em Deus a resposta. Buscar pedir a Deus para clarear em você essa resposta dentro do seu coração. E você buscar dentro de você essa resposta. O que você nasceu para fazer. E você passar a cumprir o seu propósito para que você tenha êxito na vida. Quando eu falo êxito, não é ficar milionário, não. É você conseguir melhorar de vida, como você conseguir ter um pouco mais de paz na sua vida, ter mais paz na sua vida, mais tranquilidade, conseguir cumprir com o seu propósito. Nada é melhor do que você viver com propósito. O tanto que é ruim você viver sem cumprir o seu propósito, você buscar e não conseguir, não ter felicidade, você levantar cansado, exausto, empurrado. Às vezes você até fica perdendo o horário, você não tem ânimo para levantar. Você não tem ânimo nem para dormir, às vezes você não consegue dormir, insônia. Às vezes você quer só ficar deitado, você vai às vezes trabalhar por obrigação, porque não tem outro jeito. Isso é porque estamos longe às vezes do propósito, ou não estamos cumprindo ele na totalidade. Eu digo isso para vocês porque eu estava assim. Eu estava indo na igreja, ministério, dentro ali, mas eu não estava cumprindo com o meu propósito totalmente. Faltava algo que eu precisava fazer. Faltava algo. E era por isso que eu estava enfrentando tanta luta. Eu estava insistindo em algo, em um trabalho que não era aquilo ali para minha vida. Eu ainda não saí, mas você tem que fazer a transição aos poucos. Você começa a fazer aquilo que você nasceu para fazer e vai fazendo a transição. Não é para você jogar tudo por alto agora e sair, como se diz o ditado, a Deus dará. Não é assim. Mas é você buscar a resposta e passar a construir um novo caminho, passar a construir uma nova vida, uma nova história a partir de agora, uma nova página. Uma página melhor, uma história melhor, uma história com propósito, onde você consegue ajudar pessoas, impactar pessoas, porque o seu propósito impacta pessoas, o seu propósito transforma as pessoas. Qual é o seu propósito? Você tem clareza do seu propósito? Busque a clareza do seu propósito. Busque entender o que você nasceu para fazer nessa terra. Até quando você vai viver assim?
Até quando você vai viver sem propósito? Até quando você vai empurrar com a barriga a vida? Até quando? Me diga. Mude agora. Comece agora. Dê o primeiro passo agora. Pare. Respire. Veja o que você está fazendo de errado. Veja para onde você tem que ir primeiro. Não importa a velocidade que você vá. O que importa é a direção. Uma direção errada, uma velocidade alta, você só vai mais longe errado. Agora, se você vai no caminho certo e devagar, você vai chegar. Não importa a velocidade, o que importa é estar na direção. Um exemplo que você quer ir do Rio de Janeiro a São Paulo, mas você põe no GPS lá e, por engano, você você quer ir para o Acre, por exemplo, e você põe 140, 220. Você vai chegar rápido em São Paulo? Não vai. Quanto mais rápido, quanto mais tempo, mais longe você vai estar do seu propósito, que é ir para São Paulo. Mas se você calibra o seu GPS corretamente, se você entende para onde você está indo, mesmo que você vai a 20 por hora, você vai chegar em São Paulo. Você vai viver aquele propósito. Você vai alcançar esse objetivo que é ir para São Paulo. Mas se você estiver indo para o Acre, mas pensando que está indo para São Paulo, a 220, 300 por hora, indo de avião aí a 500 por hora, não vai resolver. Quanto mais tempo passar, mais longe você vai estar. Então não importa a velocidade, importa é a direção. Qual direção você está indo? Você está cumprindo com o seu propósito? Você está em direção a cumprir o seu propósito? Então primeiro entenda. Entenda o porquê que está acontecendo tudo isso. Você talvez esteja enfrentando muitos problemas de saúde, muitos problemas financeiros, ou tudo ao mesmo tempo. Lutas em casa, aquela loucura. Talvez seja um sinal. Talvez seja um sinal. Busque entender o porquê disso tudo. Repito, nem tudo é isso. A gente vai ter uma luta ou outra, mas quando é só luta, só luta, só luta, só luta, tem algo errado. Talvez é algo que você não está percebendo, que você precisa fazer. Talvez você precisa ajustar a sua rota. Talvez você precisa fazer um ajuste na sua rota, para que você possa cumprir com o seu propósito e possa melhorar a sua vida. Quando eu falo melhorar a sua vida, repito, estou falando de você viver com propósito, ter paz naquilo que você faz, ter alegria no que você faz, ter amor por aquilo que você faz. Não há nada melhor que isso. E meu propósito nesse vídeo é levar luz até você, é levar clareza até você, que você veja o que você não estava vendo. Esse é o meu propósito nesse vídeo. Que você possa parar e refletir aonde estou indo com a minha vida. Aonde estou indo. Que você possa estar refletindo. Neste momento que você vê esse vídeo, não sei se vai ser de manhã, à tarde ou à noite, mas no momento que você vê esse vídeo, pare e reflita. Aonde estou indo? Aonde vou? Aonde isso vai me levar? O que estou fazendo? A minha vida dessa forma, aonde estou indo? Estou cumprindo com o meu propósito? Porque de nada adianta você fazer tudo certo, cumprir com os mandamentos, fazer tudo certo, mas não cumprir com o seu propósito. Aí imagina, você que é crente, acredita na vida eterna, chegar lá para prestar contas e o Criador te perguntar por que você não cumpriu o seu propósito. E as pessoas, e as milhares de pessoas que seriam impactadas com a sua mensagem, que seriam impactadas com o seu propósito, com o seu serviço. Cadê essas pessoas que seriam transformadas, seriam salvas através de você? Cadê essas pessoas? E você vai dizer o quê? Ah, não era minha responsabilidade. Eu não sabia disso. E ele vai dizer para você, mas eu pus um vídeo para você naquele dia, para você perceber os sinais, as coisas que estavam acontecendo com você, para chamar a sua atenção, mas você não ligou. E você vai ter que prestar conta dessas milhares de vidas que deixou de ser transformadas porque você não abriu a boca, porque você não falou a mensagem, porque você não cumpriu com o seu propósito. Assim como diz lá em Josué, seja forte e corajoso. Tenha ousadia para começar a cumprir o seu propósito. Comece a cumprir o seu propósito.
Comece a buscar. Primeiro entenda e busque qual é o seu propósito. E aí você passe a caminhar por ele. Dê pequenos passos e vai dia após dia. Assim como uma formiguinha. Vai trabalhando. Não precisa ter velocidade. Precisa ter direção. Não precisa velocidade. Precisa direção. E vá. Vá caminhando, vá caminhando, vá caminhando. Vá trabalhando, vá fazendo. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Essa mensagem. Não importa a velocidade, importa é a direção. Curta esse vídeo, comente, compartilhe. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, com alguém que você ama, que alguém que você esteja passando por dificuldades e você quer ajudar essa pessoa, mande esse vídeo para ela. Mande esse vídeo para o maior número de pessoas que você conseguir. E comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida referente a isso. Sobre o que você quer ouvir referente a isso. Referente ao propósito. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade nisso. Comente aqui, eu posso trazer um novo vídeo falando sobre isso. Para que assim podemos nos ajudar a cumprir com o nosso propósito. E me ajude a cumprir o meu, levar este vídeo a mais e mais pessoas. Para que mais pessoas possam perceber esse sinal, perceber o que está acontecendo e possam viver o seu propósito. Não é novidade que estamos no fim dos tempos. E até quando vamos viver assim? Vamos viver até o final dessa forma? Sem cumprir com o nosso propósito? Sem impactar as pessoas que precisam ser impactadas? Quantas pessoas podem ser salvas pela sua mensagem? Podem ser salvas pelo cumprimento do seu propósito? E quantas pessoas podem deixar de ser salvos por você não cumprir o seu propósito? Quantas pessoas você pode estar deixando de ajudar por não cumprir com o seu propósito? Pense nisso. Um grande abraço, fiquem com Deus. E não esqueça, se inscreva, comente e compartilhe. E se tiver no Instagram esse vídeo, me segue no Instagram.